que grande Babilônia? Por que o Senhor chamou a cidade do anticristo de Babilônia? Qual é o sentido, o significado e a importância de Babilônia para os dias atuais? Babilônia ainda existe? É importante que você tenha essas informações. Acompanhe esse estudo e você vai encontrar as respostas para essa pergunta. A Grande Babilônia, esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de tratar do tema, eu peço a você que seja mais do que um consumidor neste canal, que você seja um colaborador, que você seja um agente participante, que você divulgue esse canal e também participe com o seu comentário, deixando seu like, e é muito importante para nós que você faça isso. Se você tem sido abençoado por este canal, então abençoe também o canal deixando o seu like e o seu comentário, fazendo a sua inscrição. Em Apocalipse, no capítulo 17, nos versos 4 e 5, o apóstolo João vai chamar a cidade de Roma por um nome muito peculiar: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Isso está em Apocalipse, no capítulo 17, nos versos 4 e 5. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O mesmo nome dado a Roma pelo apóstolo João na revelação do Apocalipse também é dado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 13, onde ele chama a cidade de Roma de Babilônia. Qual é a relação desses dois nomes? Para nós entendermos o que o Senhor está dizendo, nós precisamos compreender a exata citação do verso 4. Um cálice de ouro transbordante de abominações. E também no verso 5, as abominações da terra. A referência a Roma como a cidade das abominações se aplica quando nós conhecemos a história da Babilônia, o sentido de Babilônia. Babilônia foi um império antigo que conquistou grande parte do Oriente Médio, inclusive a terra de Judá. Enquanto o reino do norte de Israel, conhecido como Israel, estava dominado pela Assíria, o reino do sul, conhecido como Judá, estava sendo dominado pela Babilônia. Nesse momento, Nabucodonosor cerca a cidade e leva cativos milhares de judeus. Para ser mais preciso, estima-se algo em torno de 3,5 milhões de judeus sendo levados cativos para a Babilônia, em um período de aproximadamente 30 anos. Foram 3 grupos levados em 3 fases diferentes. A Babilônia não foi de tudo um lugar ruim para Israel. Foi na Babilônia que Israel desenvolveu uma série de estudos, uma série de conhecimentos que hoje fazem parte do cânon da Bíblia do Velho Testamento. Foi na Babilônia que Israel descobriu, por exemplo, sobre anjos e demônios, a escatologia, a doutrina sobre o fim das coisas se desenvolveu sobremodo em Babilônia. Daniel foi um dos profetas que se destaca na Babilônia, juntamente com Ezequiel. Eles estão na mesma cidade, no mesmo contexto, vivendo em lugares diferentes. Nascem então 2 livros extraordinários, conhecidos pela igreja cristã como profetas maiores. Daniel, que vai falar sobre os dias derradeiros, a escatologia está no livro de Daniel. E Ezequiel, que vai tratar sobre a restauração de Israel. São 2 profecias extraordinárias e o conhecimento bíblico avolumou-se muito na Babilônia. Grupos de estudo, inclusive a própria sinagoga, foi criada na Babilônia. Acredita-se que por direção de Deus na vida de Ezequiel é que nasce as escolas que são as sinagogas. Pequenos grupos de estudo
que vão voltar para a terra, estabelecidos como algo importante na liturgia do culto judaico. Não tendo mais o templo, Israel ainda se mantém reunindo-se em sinagogas. Mas o que é a Babilônia? Babilônia trouxe também os malefícios sobre Israel. A dominação de Babilônia tinha uma característica própria. A Babilônia, diferentemente da Assíria, dominava, mas deixava o povo dominado em certa liberdade, principalmente cultica. O que nós vamos encontrar então na Babilônia é um misto de grupos, de deuses e de religiões, porque todos os povos governados pela Babilônia tinham o seu próprio culto, mantinham o seu próprio culto e o seu próprio Deus. Então nós vamos encontrar um grande ecumenismo na Babilônia, uma mistura de deuses, uma mistura de culturas e religiões. Daí nasce o entendimento do que é a Babilônia. A Babilônia é uma referência a essa multiplicidade divina. Todos os deuses são bem-vindos, todas as religiões são agregadas, todos os povos mantêm o seu culto. Então agora nós encontramos o porquê de Pedro e João chamarem Roma de Grande Babilônia. Porque Roma consegue manter os grupos religiosos e suas culturas religiosas convivendo em harmonia com o cristianismo. E isso, segundo as Escrituras, é uma abominação. E é isso que o Senhor está falando em Apocalipse 17, no verso 4 e no verso 5. A mãe das meretrizes é uma igreja que se casa com a série de outros deuses, se prostitui com outros deuses. A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 20, não tereis outros deuses diante de mim. O Senhor também diz que ter outros deuses é abominação aos seus olhos. Babilônia é sinônimo de variedade de deuses convivendo juntos. É a aceitação de todo tipo de religião. É a concordância de que todas podem viver em harmonia. Hoje fala-se muito em ecumenismo. E a pregação do ecumenismo é a aceitação de todos os grupos, como se todos apenas chamassem Deus por outro nome. Mas o nosso Deus não é, por exemplo, o Deus dos hindus, e nem tampouco nosso Deus pode ser um ídolo ou uma imagem, ou nosso Deus pode aceitar a ideia de uma imagem de si mesmo. Porque o Deus de Israel disse, não farás para ti imagem de escultura. O nosso Deus então está sendo representado de uma maneira única. Ele é o Deus invisível, mas real. Ele não aceita essa colocação de que é igual a todos os outros deuses e que ele pode conviver em harmonia com os outros deuses. Isso para ele é abominação. Por diversas vezes a arca foi tomada do povo judeu e a presença da arca trouxe males sobre os povos. Em especial, quero citar um momento em que o Senhor entra no templo de Dagon e a presença da arca derruba o deus Dagon. Ele é derrubado, ele é aniquilado, ele é destruído, o que faz com que os filisteus devolvam a arca pelas diversas pragas que visitam a sua terra. Ao derrubar Dagon, o Senhor está dizendo, eu não sou de acordo em convivência com outros deuses. Eu não concordo em estar em harmonia com outros deuses. Não há outros deuses. Não há Deus além de mim. É isso que o Senhor prega. A ideia de Babilônia é a ideia da possível harmonia entre os vários deuses, as várias culturas e as várias religiões. E isso é impossível. O nosso Deus não entra em acordo nessa questão. A palavra então de Apocalipse vai nos dizer que na fronte daquela chamada falsa igreja achava-se escrito um nome, Babilônia, a Grande. Ela pode ser grande, porque Babilônia abraça todos os deuses e todas as culturas, porque Babilônia aceita o ecumenismo, porque Babilônia entende o ecumenismo como algo positivo. Mas para o Senhor, ela é a mãe das meretrizes,
Ela é alguém que prostitui-se com outros deuses, e ela é a mãe das abominações da terra, e serve o seu cálice de abominações a todos os povos. Logo, o nosso Deus discorda veementemente de estar em harmonia com outros deuses. A ideia de Babilônia é a ideia da aceitação de algo que Deus repudia. Nós não podemos fazer aliança com aqueles que Deus não faz aliança. Nós não podemos concordar em conviver com aquilo que Deus não concorda. O nosso Deus não pode conviver com as trevas porque Ele é luz. O nosso Deus não pode conviver com o mal porque Ele é bem. O nosso Deus não pode conviver com ídolos porque Ele é um Deus vivo. Os ídolos não podem andar, nem ver, nem ouvir, embora tenham pés, ouvidos e olhos. Os deuses pagãos não se comparam ao Deus de Israel. Babilônia é Roma. Roma é a aceitação de todos os deuses e abraça facilmente e aceita facilmente a cultura de todos os povos, como se isso fosse aceito pelo Deus vivo de Israel. Quando João tem essa visão, no verso de número 6, ele vê uma igreja que aceita a convivência com outros deuses. Ele diz no verso 6, admirei-me com grande espanto. E ele se admira com grande espanto porque ele vê uma igreja que aceita o que Deus repudia. Pense nisso. Se o nosso Deus não aceita estar diante de outros deuses e ser adorado por outros deuses, por que nós achamos que isso pode ser natural? O nosso Deus é o Deus invisível e não aceita que imagens sejam feitas dele. Você já se perguntou por que Deus mandou que a Bíblia fosse escrita? Você já se perguntou por que Deus esperou até Moisés para que a Bíblia começasse a ser registrada? Em períodos anteriores a Moisés, o homem poderia desenhar, poderia dizer a história em forma de desenhos, mas o Senhor não aceitou isso, porque os desenhos têm muitas interpretações, e desenhar os céus e desenhar Deus é criar de alguma forma um ídolo, uma imagem dele, e o Senhor repudia esse tipo de situação. O Senhor espera para que a Bíblia seja escrita, porque Ele deseja que não haja dúvidas. O que está escrito não cabe interpretações. O que está dito, está dito. O que o Senhor disse, Ele disse. E o Senhor disse, não terás outros deuses diante de mim. Pense nisso. O nosso Deus vê o ecumenismo com os olhos de repreensão. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.